Olá, cacos poéticos, em mais uma conversa com você. Hoje vamos falar sobre teoria dos gêneros. E aí, neste arcabouço, focaremos em gêneros e teorias estilísticas. Vamos falar sobre gêneros literários, o épico, o lírico e o dramático. Mas antes eu vou mostrar para vocês algumas obras que são referências para que se faça um bom estudo sobre os gêneros literários. E duas em especial. A primeira é o clássico, né? O Teatro Épico, de Anatol Rosenfeld, que lá na coleção Debates pertence a Teatro da Perspectiva, a coleção Debates da Perspectiva está aqui em teatro. Mas, no seu começo, Anatol Rosenfeld, aliás, já no índice, né? Ele vai dizer assim, parte 1, lá no comecinho, teoria dos gêneros. Gêneros e traços estilísticos. Os gêneros épico e lírico e seus traços estilísticos fundamentais. E depois, gênero dramático e seus traços estilísticos fundamentais. Então, para falar da dramática, para falar sobre o teatro épico, Anatol primeiro faz uma caminhada por cima dos traços estilísticos do lírico e do épico, porque há momentos em que eles se encontrarão. Então, não tem como você falar do dramático sem reconhecer características do épico e do lírico no texto para cena, no texto para teatro. É o caso, por exemplo, do Shakespeare. Shakespeare é um autor de teatro, não só de teatro, mas conhecido principalmente pelas suas grandes peças de teatro e possivelmente um dos maiores dramaturgos da história. Mas você vai encontrar na obra do Shakespeare traços do épico e do lírico. A obra do Shakespeare é extremamente poética e traz todas as características do épico. É um texto para cena, porém tem ali um mix de todos os gêneros literários. E aí a gente pode até começar pensando no teatro, né? No teatro propriamente dito. E aí estamos falando da dramática. Acho que o teatro na escola, e principalmente na escola pública, ainda sofre resistências. Acho que ele seria fundamental como elemento de estudo, possibilidade, elemento, linguagem para estudo, para estudar tudo. Teatros dá para você estudar tudo através do gênero dramático. Por exemplo, questões de disciplina na escola, racismo, assédio, bullying. Trabalhar com teatro é muito mais interessante do que dar uma bronca, do que colocar de castigo, do que suspender, chamar o pai, chamar a mãe. Isso não resolve, eu acho que está mais do que provado de que não resolve. Mas se você colocar a cena, se você construir a cena, aí você coloca o aluno para refletir, para se posicionar, para assumir posições. E a mudança virá não pelo medo, mas pelo respeito ao outro. Então eu acho que o teatro será fundamental, dará uma contribuição ímpar nesse processo. Tem um exemplo muito interessante de um pai que chega em casa, encontra parte de uma parede toda riscada pelo filho de 3 para 4 anos de idade. Isso é um fato real, o pai contou essa história. E ele olhou, tal, aí a esposa mostrou, falou, olha, a obra de arte do Juninho. E o pai foi tomar banho, jantou, voltou, pegou uma bacia de água e chamou a criança e falou, vamos fazer aqui uma atividade? E aí ele molhou um pano, espremeu, entregou para o filho, outro para ele, falou, você começa de uma ponta e eu da outra, a gente vai fazer uma performance de limpar a parede. E aí trouxe o filho para uma distância da parede, para ele observar a parede toda riscada,
e voltaram e começaram, cada um de um lado, passando o pano molhado na parede, aí voltava, molhava o pano, passava de novo. E ele falou que demoraram uns 40, 50 minutos. Quando a parede estava limpa, novamente ele chamou o filho para longe e mostrou e perguntou: está melhor assim ou como estava antes? Aí a criança falou: acho que assim está melhor, está mais bonita. Ele falou: então vamos combinar uma coisa. A partir de hoje, a gente vai sempre deixar essa parede branquinha. E toda vez que você quiser desenhar, fazer suas obras de arte, aí você pede papel, cartolina, folhas, pede para mim ou para sua mãe e você continua fazendo. Pronto, nunca mais a criança riscou nenhuma parede. O pai, ao contrário, poderia ter dado uma bronca, sequestrado os lápis da criança, colocado a criança de castigo. E aí a criança talvez aprendesse pelo medo, pelo trauma. E o pai trouxe uma questão extremamente lúdica, performática, de observação, de reflexão. E aquela criança de 3, 4 anos refletiu e nunca mais fez isso. Então eu acho que é por aí que o teatro pode chegar na escola. E aliás, será muito interessante. Outro livro sobre o qual eu quero falar é esse aqui, ó. Tá aqui. Literatura brasileira em diálogo com outras literaturas e outras linguagens, de William Cereja e Teresa Cochard. Esse também é muito interessante, super recomendo. Ele tem uma parte muito interessante sobre gêneros literários. Então, é preciso que a gente se aprofunde para trabalhar isso bem na escola, entender quando uma obra é permeada por várias características, por vários gêneros. Acho que a gente não vai encontrar um gênero puro, é só isso, não. As coisas se misturam. É preciso entender isso até para refletir sobre a vida, até para refletir sobre que tipo de relação, a partir dos gêneros literários, a gente pode estabelecer com as pessoas. E aí o épico, por exemplo, né, é aquela ideia em que um narrador conta uma história em versos, e aí estamos falando daquele épico clássico que a gente pode encontrar lá em Homero, em a Ilíada e a Odisseia, na Divina Comédia, um pouco mais para frente, ou no brasileiro prosopopeia. O lírico é a subjetividade, né, que trata de manifestações de um eu lírico que expressa seus sentimentos, suas emoções, suas ideias, a imaginação, seus sonhos. Está nesse lugar, né? E o dramático, que é o texto para teatro, que expõe conflitos dos homens e seu mundo, as manifestações da miséria humana. Então, expor os conflitos dos homens, dos seres, das mulheres, enfim, e seu mundo, os conflitos da escola, que são muitos, que são diários, podem ser trabalhados a partir do gênero dramático. E aí você pode trabalhar com pequenas cenas, você pode trabalhar com teatro fórum, que é aquele teatro que tem um coringa, no ápice a cena é parada, entra uma figura externa e faz um debate com a plateia sobre aquela relação em que há um oprimido e um opressor, que pode ser uma questão de assédio, pode ser uma questão de bullying, pode ser uma questão de homofobia, pode ser uma questão de racismo. Então, os gêneros literários, eles saem do seu aspecto textual para a vida, para a reflexão e para que o mundo se transforme em um mundo melhor a partir do respeito. É isso. Curta o vídeo. Curta o vídeo, se inscreva no canal e boa leitura. Ainda mais uma coisinha aqui, só para não esquecer, veja isso aqui. Apavorado acordo em treva. O luar é como o espectro do meu sonho em mim, e sem destino e louco sou o mar patético, sonâmbulo sem fim. Olha o que diz o Anatol Rosenfeld sobre esse trechinho.
A treva, o luar, o mar se fundem por inteiro com o eu lírico. Não se constituem um mundo à parte. Não se emanciparam da consciência que se manifesta. O universo se torna a expressão de um estado interior. Não curtiu ainda? Curta o vídeo e até o próximo Caco Poético conversa com você.